A paz do Senhor a todos, amém? Que privilégio nós podermos hoje compartilhar da palavra do Senhor. É algo muito importante, sempre nós estarmos meditando no que Deus quer nos ensinar, no que Deus quer falar conosco. Nós estamos assim nos últimos tempos. Eu entendo que nós estamos nos últimos tempos, a última geração. Falo isso de mim, de ver a circunstância que o mundo se encontra, a circunstância das notícias que são chegadas aos nossos ouvidos todos os dias. E eu quero compartilhar aqui um texto da palavra do Senhor. O tema que nós vamos falar é sobre a presença de Deus. Está lá em Gênesis capítulo 26. Vamos ler então. Eu vou ler do versículo 1 ao 6 e depois do versículo 12 e 13. Amém? Havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, e os meus preceitos, e os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Agora versículo 12. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia engrandecendo, até que se tornou muito grande, e tinha possessões de ovelhas, possessão de vacas, e muita gente a seu serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Vamos orar. Pai maravilhoso, obrigado pelo privilégio que nós temos de estarmos nesta manhã compartilhando a Tua palavra. Venha falar conosco, Senhor querido. Venha nos ensinar. Venha nos dar uma direção, nos orientar. Mas principalmente, venha nos ensinar a estarmos junto contigo. Porque o que desejamos, Pai, é a Tua presença nas nossas vidas. Eu te agradeço por tudo. Fala comigo, com cada um desses irmãos, com cada um desses integrantes deste grupo, Pai amado, que as Tuas ricas misericórdias, Teu amor, a Tua graça, venha a ser derramado sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Então a primeira coisa que nós vemos aí, que nós observamos, é que esse capítulo 26 de Gênesis, ele está ligado aí junto, ele já começa o texto dizendo que havia fome na terra, além, maior, um pouco mais forte do que aquela primeira que houve nos tempos de Abraão, seu pai. E aí nós vamos ver aí essa história, ali no capítulo 12 de Gênesis também. Se você for ver, Gênesis 12, 10, vai dizer assim: ora, havia fome naquela terra. Abraão, pois, desceu ao Egito para peregrinar ali, porquanto era grande a fome na terra. O que nós vemos em primeiro lugar, primeira coisa que nós podemos observar aí, que tanto os homens de Deus, Abraão, Isaque, Jacó, José, e assim sucessivamente, Daniel, Jeremias, Isaías, os personagens na qual a Bíblia relata, que todos passaram por provações, por dificuldades. No caso aqui, Isaque, ele estava enfrentando uma fome além da primeira que o seu pai Abraão tinha enfrentado. Abraão desce para o Egito, E
E ali ele intenta no seu coração em descer para o Egito também. E o Senhor fala assim, não desça ao Egito. Fica aqui em Gerar. Peregrina. Deus fala assim, peregrina nesta terra. Habita nela. E eu serei contigo, estarei contigo, te abençoarei. Ele confirma o juramento ali que ele fez para Abraão, seu pai. Então a primeira coisa que nós vemos aí é que todos nós passamos por dificuldades, todos nós enfrentamos dificuldades, mas se nós estarmos com o Senhor, constantemente buscando a face do Senhor, Ele com certeza estará conosco, e o que importa é a presença do Senhor. Amém? É uma coisa muito rara, muito difícil, pessoas com relacionamento com Deus estarem tão ligadas com Deus que não importa as circunstâncias que elas vivam no seu cotidiano, não importa se tem, se não tem, que é raro, isso é muito difícil, andar em tão doce comunhão com Deus, como que consequência da sua própria vida. A consequência da sua vida é andar em comunhão com Deus. Que nós possamos ser assim. Que nós busquemos principalmente a presença do Senhor. Não importa as circunstâncias que nos rodeiam, mas que nós tenhamos uma vida íntegra, reta, de princípios bíblicos, que como consequência disso nós tenhamos a presença de Deus e não coisas, não pessoas ao nosso redor, né? Que quando nós fazemos isso, somos de todo independente das pessoas, mas isso exige de nós uma maturidade. Amém? Então, com certeza, quando aquela fome chegou ali nos tempos de Isaac, eu posso até dizer aqui que Isaac intentou no seu coração. O texto não vai dizer isso. Isaac intentou, talvez eu vou descer para o Egito, né? E o que seria o Egito? O Egito seria que simbolicamente, eu poderia dizer que é a expressão do mundo nos seus recursos naturais, a sua independência de Deus, né? Então, ele pensa dentro do seu coração, puxa vida, está difícil as coisas aqui, vou descer para o Egito. Ele simplesmente pensou, porque o texto não diz. E aí Deus aparece para ele, né? Deus aparece e dá-lhe uma instrução. Vamos ler aqui, falando ainda a respeito do Egito. Por que eu posso dizer, e nós podemos aplicar aqui a figura do Egito como a expressão dos recursos naturais ou a independência da pessoa de Deus, né? Lá em Ezequiel 29, 2 e 3 vai dizer assim, ó, filho do homem, dirige, Deus usando o profeta Ezequiel para dar uma palavra profética a um povo. Então olhe só comigo, Ezequiel 29, 2, 3. Filho do homem, dirige o rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. Fala e dize, assim diz o Senhor Jeová, eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão, que pousas no meio dos teus rios, e que dizes, o meu rio é meu, eu o fiz para mim. Então, esse era o conceito do rei do Egito, do rei Faraó, de Faraó. Ele achava, porque por causa dos recursos naturais da qual eles desfrutavam, da prosperidade, do equilíbrio, eles eram deuses e viviam afastados de Deus, independentes de Deus, né? O Egito aqui, se nós formos olhar, ele era geograficamente muito mais longe do que Gerar. Isso também fala conosco a respeito da distância de estarmos do Senhor, a distância entre o homem e Deus, né? Gerar, consequentemente, era mais próximo de Jerusalém. Alguns textos dizem aí, nós sabemos que geograficamente era um caminho mais ou menos de 3 dias de Jerusalém. Porém também estava comprometido moralmente. Era um povo comprometido moralmente. Desculpa. Né? Então certamente Isaac ali sofreria influências
perigosíssimas naquele lugar. Olha como que a palavra vai relatar a respeito de Gerar. Isso está escrito aí em Gênesis 10, 19. E foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim até Laza. Então, Gerar estava nesse circuito dessas civilizações corrompidas, moralmente destruídas, não tinham limites. Lembre-se do episódio de Ló, quando Deus intenta ali destruir Sodoma e Gomorra e avisa o seu servo, Ló intercede, os anjos vão lá retirar a família de Ló junto com ele, e as pessoas intentam ali, aqueles moradores daquela cidade, intentam ter relações sexuais com os anjos levantam as mãos, oram, todos ficam cheios de cegueira. Esse era o padrão ali moral daquela cidade, onde Gerar ali, onde Isaac fica naquele circuito em Gerar. Então nós observamos que tanto Abraão quanto Isaac encontraram dificuldades lá. Ambos tomaram decisões e atitudes, ações relativas aos seus relacionamentos conjugais iguais, né? Abraão omitiu a informação que a sua esposa disse que era irmã. Da mesma forma, agora Isaac não fala que ela é sua esposa, fala que ela era irmã. Tamanho o medo que ele tinha da influência do lugar, das pessoas como eram más. Talvez quando elas tinham algum intento de tomar para si, elas executavam, elas matavam, não respeitavam o limite do Senhor, né? É evidente então que Isaac, ele não estava feliz naquele lugar. Isaac não se sentiria tranquilo, não vivia tranquilo, né? Pelo fato dele ocultar as informações. Quando nós estamos em paz, quando nós estamos em tranquilidade, não precisamos mentir, não precisamos ocultar, tomar cuidado, né? Porém, o Senhor disse para ele: peregrina nesta terra. O Senhor falou: peregrina nesta terra, né? Quantas vezes, querido, olha como que é interessante, quantas vezes o Senhor nos dá instruções para nós ficarmos em algum lugar. E é nesse ponto aqui que eu quero chamar a atenção de todos. O Senhor nos dá instruções calculadas para nos elevar a um nível de um relacionamento mais íntimo com Ele. Mas Ele calcula, né? Talvez o Senhor não permitiu que ele descesse ao Egito, porque lá a influência seria muito maior, ele seria destruído, não retornaria. E Deus tinha um plano para ele. Deus tinha um plano para ele. Deus não permitiu ele descer ao Egito. Talvez ele fosse tomado de uma enfermidade e não retornaria. Talvez ele enfrentaria muitas adversidades a ponto da sua fé morrer. Então, como ele estava galgando os passos com o Senhor, Deus, ele ali, quando ele tenta ir para o Egito, num lugar muito mais perigoso, muito mais afastado, o Senhor intervém e permite, fala para ele: fica peregrinando por aqui, né? Fica peregrinando por aqui, não vá. E quantas vezes o Senhor nos dá instruções a nós, conhecendo moralmente como nós estamos, a nossa condição espiritual, né? Ele sabe como nós estamos espiritualmente e nos conduz a circunstâncias calculadas por Deus para nos levar a um despertar e um avivamento espiritual, ou seja, um nível de intimidade mais próximo com o Senhor. Por que eu estou falando isso? Vou dar 2 exemplos aqui. Teríamos outros inúmeros exemplos, mas vou citar dois exemplos. Em Números capítulo 13, Deus dá instruções a Moisés a enviar espias para olharem a terra prometida. Por que Deus dá instruções a Moisés? Olha, separa espias aí, homens, chefes de cabeça, de tribo, e manda eles lá espiarem a terra. Primeira coisa que Deus queria fazer era que eles observassem a terra, que eles vissem realmente a terra mana, leite e mel, uma terra boa, uma terra
próspera, uma terra frutífera, o terreno é bom, é árido. Mas Deus conhecia como aquele povo, como a mente daquele povo estava corrompida, estava moralmente destruído. Por quê? A fé não exige de nós irmos espiar a terra. Ela simplesmente nos dá a posse porque nós sabemos o Deus que servimos. Nós sabemos que Ele é o dono do ouro e da prata. Romanos 4,17, aquele que traz à existência ou que fala das coisas que não são, como que se já fossem. Né? Então, quando eu olho para o lado da fé, quando nós olhamos para o lado da fé, nós observamos que a fé não há necessidade de espiar. Não há necessidade de observar, de ver para crer. Jesus, quando ressuscitou, Tomé vai ali, eu só acredito vendo. E Jesus fala assim, bem-aventurados são os que não viram e creram. Essa é a fé, é a confiança que nós temos em Deus. Então Deus às vezes cria circunstâncias por conhecer o nosso nível, o nível da nossa moral e relacionamento para com Deus. Um segundo exemplo, ali em 1 Samuel capítulo 8, o povo pediu um rei. Sendo que o próprio Deus era o líder deles, o governador. Levantou a Samuel como juiz para estar junto com eles. Né? Então, não há necessidade. Gerar uma posição errada. Puxa vida. Mas aí ele ficou peregrinando. Ali o Senhor manda ele peregrinar. No versículo 12 que nós lemos aí, fala que ele semeou e colheu sem medidas porque o Senhor o abençoava. Como que ele teve uma posição errada? Nós nunca devemos julgar uma pessoa, julgar a situação de uma pessoa como própria pelas suas circunstâncias próprias. Há uma grande diferença entre a presença do Senhor e as suas bênçãos. Há uma grande diferença entre Deus estar com aquela pessoa, a presença de Deus, ou ela receber as bênçãos de Deus. Porque você concorda comigo? Tudo vem das mãos de Deus. Ele abençoa, Ele faz o sol sair. O sol, ele é para os bons, para os maus. A lua, para os bons, para os maus. A chuva, para os bons, para os maus. Né? Isso são as bênçãos de Deus. E nós somos propensos a confundir bênção com presença de Deus. Ou pelo menos argumentar que uma coisa deve acompanhar a outra. E isso é um grande erro. Nós não podemos pensar assim. Nós estamos repletos de exemplos, estamos rodeados de inúmeras pessoas aí que desfrutam das bênçãos de Deus, são prósperas, tem muitas pessoas aos seus serviços, tem posses, tem ovelhas, tem campos, vivem bem, têm as suas casas, são estabilizados, porém não querem nunca nem saber de Deus. Né? Então, isso é um erro nós pensarmos nessas coisas. E tem outra. Coisas são invejadas pelos homens, ao longo que a presença de Deus não. Muitas das vezes as pessoas vão invejar as suas posses, vão invejar o que você tem, a família que você tem, a esposa que você tem, o marido que você tem, os filhos. Ou vão invejar a casa que você mora, a fazenda que você possui, o cargo que você tem, a posição que você tem, ao longo que não vão invejar o relacionamento que você tem com Deus, a intimidade, que a presença de Deus está contigo e ela andará por onde quer que você for, com fome na terra ou sem fome na terra, mas a presença de Deus está conosco, né? Então, é importante nós observarmos isso. Por que eu falo isso? Porque o texto que nós lemos ali, nós vamos observar que ele semeou naquela terra. Ele obedeceu a voz do Senhor. Ele não foi para o Egito, ele ficou ali, ele semeou. Naquele tempo ele colheu sem medidas porque o Senhor abençoava. O texto vai dizer que ele foi se engrandecendo, foi se tornando forte em possessões, muitas pessoas ao seu serviço, ao ponto de que os filisteus, os seus vizinhos, o invejaram.
e começaram a entulhar os poços que era para servir de suprimento para os seus rebanhos, para as pessoas que estavam ali ao seu domínio, como familiares, como agrupados, como povo, né? E isso trouxe uma adversidade grande para Isaac, ao ponto dele ter que sair, né? Ele foi convidado a se retirar daquele local, não é? Houve contenda dos pastores de Isaac com os pastores dos filisteus, das pessoas circunvizinhas. Amém? Por fim, Isaac deixa os filisteus e vai a Berseba. Depois você lê o texto ali, ele passou por alguns passos, algumas dificuldades, mas ele chega em Berseba. Gênesis 26, 24, 25. Apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Já pensou que gostoso? Ouvir isso da parte de Deus. Saber que o Senhor está conosco, nos guardando, para nós não temermos diante das adversidades, das circunstâncias que nós estamos passando, as lutas. Ouvir isso da parte do Senhor, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor a Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. Armou ali a sua tenda e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Amém? Você nota que enquanto ele estava lá no meio dos filisteus, na terra de Gerar, que ele se engrandecia e era abençoado, o Senhor não apareceu para ele? O Senhor não falou com ele? Certamente ele buscou a Deus, porque Senhor, o Senhor está me abençoando, eu estou crescendo, as coisas estão acontecendo, mas todo mundo com inveja, afasta esses inimigos de perto de mim, porque Deus não habita em meio a contendas. Deus não habita em meio a disputas. Deus não habita em meio a intrigas, a inveja. E o que Isaac aí toma uma posição correta? Porque uma atitude errada de permanecer em Gerar. Deus havia falado para ele assim: peregrina, e eu abençoarei, estarei contigo. E ele para. Ele fica num local. E o Senhor constantemente fala para nós: não pare, marche, eu estarei com você. E nós queremos fazer o quê? Montar as nossas tendas. Às vezes o Senhor vai nos acompanhar. Seremos prósperos. Mas não significa que temos a presença de Deus. E o mais importante é a presença de Deus. Então não pare. Não pare, obedeça a voz do Senhor. Continue marchando. Continue buscando. Como aconteceu com Isaac. Quando ele sai, que ele se dirige a Berseba, o Senhor aparece de novo para ele e confirma: porque eu sou contigo e te abençoarei. Né? Não era simplesmente uma bênção de Deus, mas a presença de Deus. Eu sou contigo. Isso é gostoso. Amém? Por quê? Para gozarmos da presença de Deus, devemos deixar todas as disputas, devemos deixar toda inveja, todo pecado que tão de perto nos rodeia, todas as circunstâncias, para nós desfrutarmos da presença do Senhor, temos que estar no centro da vontade de Deus. Amém? E eu quero aqui finalizarmos, deixar uma palavra, deixar algumas 3 observações para a minha vida e para a sua vida. Todos nós passamos por provações. Todos nós enfrentamos adversidades. Todos nós somos inseridos nesse mundo. Por isso que Jesus pega e ora e diz assim: Pai, não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que os livre do mal. Essa é a oração que o Senhor fez para os seus discípulos, consequentemente sobre a sua igreja, que somos nós. A segunda coisa, às vezes nós ficamos pensando o que tem acontecido conosco, por que tantas lutas, tantas adversidades,
mas estamos com o coração sempre voltado ao Senhor. Pare para pensar. Às vezes é o próprio Senhor, com cálculos, com margens calculadas, nos leva, nos conduz a subir o nosso nível espiritual de relacionamento com Deus, de estarmos com Deus. Amém? A mesma coisa ali que aconteceu com Isaac, permaneceu em Gerar, passou por perigos, teve atitudes erradas para com a sua esposa, omitiu a informação que era sua esposa, dizendo que era sua irmã, com medo, temendo a sua própria vida, sendo que Deus havia falado que estaria com ele. Né? Foi abençoado, mas Deus não falou com ele durante todo o tempo que ele ficou. Lembra-se, não foi um espaço curto, ele foi se engrandecendo, o seu rebanho foi crescendo. Quanto tempo não passou? Talvez 10 anos, 7 anos, 8 anos. Não sei o tempo, nós não temos uma noção exata, mas passou-se um tempo e Deus não falou com ele. Deus foi falar com ele quando ele saiu no meio das contendas, das intrigas, das disputas, das discussões. Aí Deus aparece para ele e fala assim: eu estarei contigo, te abençoarei, confirmarei a aliança que fiz com o teu pai, não se preocupe, eu estou com você. E a mesma coisa o Senhor tem falado para mim e tem falado para você nessa noite. Saia desse circuito que você está vivendo, que nós estamos vivendo, de disputa, de intrigas, de invejas, e venha para a presença de Deus. Busque a presença de Deus. Busque estar próximo do Senhor. Não se preocupe com as circunstâncias que rodeiam. Tenha como regra de vida, como resultado do seu viver, a presença de Deus. Agradar a Deus. Ter a Deus como amigo, como companheiro, como parceiro dia a dia. Amém? Que Deus te abençoe. Que o Senhor levante a sua vida. Que o Senhor possa se revelar a cada um de nós, como Ele tem falado comigo, como Ele tem cuidado de mim. Em nome de Jesus. Quero orar por você, Pai. Eu coloco, Senhor, cada um no trono da Tua graça. Traz a clareza, traz, Senhor querido, o discernimento e a posição certa, o momento certo, de nós sairmos dessas circunstâncias que tão de perto nos rodeiam, trazendo adversidade sobre nossas vidas, trazendo, Senhor, dificuldade. E que cada um de nós possamos ter uma atitude para termos um relacionamento mais próximo de Ti. Amém. Deus abençoe. O Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Ore por nós. Amém? Precisamos das suas orações.